gente de volta aqui, mais um dos nossos programas, falando do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, todas as atribuições, os seus setores, conversando com os colegas, com os amigos, para falar um pouco mais e mostrar qual é a nossa realidade, o que fazemos aqui no Tribunal de Contas, que é, de fato, um papel assim, muito importante. Semana passada nós conversamos com a chefe cerimonial e hoje nós vamos conversar com a secretária do Pleno, ela que tem essa competência de assessorar, né, o gabinete do presidente. Ela vai falar sobre o Pleno do Tribunal de Contas, como funciona. Nós estamos com Isis Marques de Souza Góes, ela que é secretária do Pleno, advogada. Aliás, este cargo só quem pode assumir essa função é pessoa bacharel em Direito, é advogado, então ela tem que saber exatamente o que faz o Pleno, quais as atribuições, como é composto o Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que a gente sabe que é uma reunião de colegiado. O que é que acontece? Então, Isis, seja muito bem-vinda. Nós ficamos muito felizes em recebê-la. Você é tão jovem, mas com tanto compromisso, dedicação, né? Isso é muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre o Pleno. Você que é advogada, que está cuidando de todos os detalhes e não pode se distrair nem um minuto, né, que é muito importante. Então, vamos falar um pouquinho quais as atribuições e, em primeiro lugar, o que é mesmo o Pleno? Porque se fala tanto, hoje tem reunião do Pleno, hoje é quinta-feira, né, tem sessão. O que é que faz o Pleno? O que é o Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe? Primeiramente, bom dia, né, Sakuntala? É um prazer estar aqui colaborando com o seu programa. Eu acho que é uma pauta muito importante, realmente, essa de trazer ao conhecimento tanto do público como dos servidores a atribuição de cada setor, para que todo mundo possa entender melhor o funcionamento geral e reconhecer a importância do Tribunal de Contas. Então, assim, o Pleno, na verdade, é a reunião dos 7 conselheiros titulares. E é uma reunião para julgamento de determinados processos, certo? Temos os 7 conselheiros titulares, participa da reunião também o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas Especial. E nessa reunião acontecem 2 fases, digamos assim, que são mais relevantes. A primeira é a parte de comunicações e proposituras. Nela, os conselheiros fazem registros de aniversários de autoridades, registram notas de pesar também de pessoas conhecidas e reconhecem o trabalho de algumas autoridades relevantes da sociedade sergipana. Perfeito. Após essa parte das comunicações e proposituras, o presidente passa à parte de julgamento, que é justamente são processos de contas ou alguma denúncia, que algum cidadão vê indícios de irregularidades, faz a denúncia para o tribunal. Também acontece o julgamento de representações, que é a partir de autoridades que veem também indícios de irregularidades, relatam ao Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas vai analisar todas essas questões. Certo. A partir desse momento que recebe as denúncias vão ser analisadas, né? Isso. Aí vai a Pleno para depois dizer qual foi a decisão. Exatamente. O Pleno delibera, o presidente só conduz os trabalhos, ele não vota só em caso de empate, mas o Pleno delibera, vai ter o relator, né, que o relator é o conselheiro responsável por instruir o processo e dar todo o andamento processual. E toda a sessão é comandada pelo presidente da casa. Exatamente, é comandada pelo presidente da casa, ele que vai conduzindo os trabalhos, ele que passa a palavra para o conselheiro. A ordem é uma questão muito importante da Secretaria do Pleno, porque a gente tem que seguir normas regimentais. Então, a ordem da pauta é determinada no regimento interno e em algumas resoluções a gente tem que organizar de acordo com essas determinações. Então, assim, para quem vê de fora, pode pensar que é só chegar ali, sentar, né? Porque vendo de fora, a gente está ali sentado do lado do presidente, mas tem muito trabalho por trás também. Perfeitamente. Toda organização, né? Isso. E aí vocês também são cabeças que vão pensando o que vai acontecer, né? E já está prevendo tudo aquilo. Agora, você falou quem está de fora, sentado. É interessante. Estas sessões são abertas ao público? Como é que funciona essa parte? A gente sempre tem sessões com muita gente, sessões com menos pessoas, entendeu? E como é que acontece? Todas as sessões são abertas? Como é? Sim, visando, né, tanto a transparência como a publicidade dos atos, que somos
um órgão público, então tem que ter essa transparência. Então, todas as sessões são públicas e são transmitidas também pelo canal do YouTube. Passa ao vivo e depois fica lá gravado no canal do YouTube. Essa facilidade do YouTube também é muito importante, né? Porque a gente observou que mesmo durante a pandemia, tivemos sessões do Pleno, todo mundo ali participando, mais claro, de sua casa, recolhido, mas foi bem atuante o tribunal, inclusive durante esse tempo da pandemia a gente observou, foi bem atuante e os processos caminharam normalmente. Com certeza. Durante a pandemia houve realmente aquele susto inicial, né? Já que a gente tinha que manter esse distanciamento, mas a equipe de diretoria e modernização e também a equipe de comunicação foi muito solícita, trabalhou muito para proporcionar que não houvesse nenhum prejuízo. Então, assim, durante as reuniões virtuais, a gente contou muito com o apoio desses dois setores. E não teve realmente problema nenhum no julgamento dos processos. Até a produtividade do Tribunal de Contas foi exemplar nesse sentido, porque apesar de estar todo mundo em casa, o tribunal continuou funcionando muito bem, julgando os processos, trazendo inclusive, eu lembro de um caso relevante que envolvia contratações relacionadas à prefeitura do município de Aracaju, relacionadas a montar o hospital de campanha, aquisição de equipamentos, a montagem mesmo daquele hospital, que foi temporário, né? Então, assim, o Tribunal de Contas estava atento a essas contratações, porque envolve muitos recursos, né? Claro. O montante, o valor é muito alto, então o tribunal estava atento a essas contratações e julgou mesmo todo mundo estando afastado. Então, assim, o papel do tribunal de analisar e de dar bom trabalho, assim, boa aplicação aos recursos públicos, foi feito de forma exemplar. Trabalho exemplar e fundamental. A gente viu, né? Tudo aconteceu, é isso que você falou. A produtividade foi, assim, até mais do que o esperado, né? Com Porque certeza. Tendo em vista ser um problema de pandemia, afastamento social, mas tudo aconteceu. Graças a Deus, a gente pode dizer isso, né? Com a felicidade de agora também estar de volta presencial, mas que é uma das ferramentas que podem ser usadas, porque de vez em quando acontecem também as reuniões virtuais. E o que é importante, né, que a gente sabe que todo mundo também participa, sem mudar a estrutura aqui do tribunal, sem mudar a rotina do tribunal, é muito importante. Agora vamos falar um pouco mais do Pleno, por exemplo. Nós falamos agora das pessoas que é aberto ao público, mas a gente observa que de vez em quando tem visitas de universidades, pessoas que vêm, que querem aprender como funciona o Pleno, como funciona, as pessoas vêm, tipo assim, estudantes, né, de direito, estudantes de administração, vêm para conhecer como funciona. É o TCE Cidadão, é isso? Isso, é um projeto, quem toma a frente normalmente desse projeto é a Escola de Contas. A Escola de Contas convida os alunos das universidades de Aracaju, principalmente alunos da UNIT, em colaboração, muitas vezes, com a professora Patrícia Verônica. Ela traz os alunos dela e eles acompanham os julgamentos dos processos. Então, toda vez que os alunos estão presentes, os conselheiros são avisados normalmente, o presidente faz um registro e, assim, é de muita importância, tanto a sociedade se aproximar do tribunal, como também os alunos, porque, assim, é um aprendizado na prática. Na faculdade, eu já passei por isso, né? A gente vê muita teoria. Então, quando você vê na prática como é que acontece, as coisas ficam até mais claras e mais fáceis de entender. E, às vezes, por não fazer parte do judiciário, né, um órgão administrativo, o Tribunal de Contas fica um pouco afastado. Na faculdade, a gente vê muito como são os julgamentos do TJ, né, do TRF, e não fica tão atento ao Tribunal de Contas. Mas essa iniciativa de trazer os alunos para participarem das sessões, principalmente as plenárias, né, eu não sei se acontece isso nas câmaras, mas no Pleno acontece com frequência a participação dos alunos nos julgamentos. E, assim, quando envolve um caso mais difícil, que tem muitas nuances, os conselheiros mesmos, eles fazem a exposição do voto deles, trazendo
todas as questões que são discutidas. Então, assim, é um aprendizado muito bom realmente, porque você pega, digamos, umas 2 horas do seu dia para assistir a sessão, né? E você adquire muito conhecimento e muita experiência. É salutar. Sai com a bagagem, né, boa. Porque às vezes na teoria não é igual, né? A gente imagina teoricamente o que o professor está dizendo. Às vezes não entende muito bem, às vezes com a leitura, uma boa leitura ainda ficam dúvidas, mas você vindo participar, assistir, e além do que você está naquele ambiente, né, que você já sonha, uma vez que você já escolheu uma profissão na área jurídica. Eu também participei disso quando eu era estudante, fui até o Tribunal do Trabalho, o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça. Isso é importantíssimo para o estudante. Então, a gente já sabe que o Pleno tem uma sessão semanal, que acontece às quintas-feiras, às 9 horas da manhã. Sem horário previsto para terminar, porque vai de acordo com os processos que tem para julgamento, que é reunião do colegiado composto por 7 conselheiros, não é isso? Então, a gente já sabe que também tem as visitas. Mas vamos falar um pouco aqui do trabalho de vocês. Acontece durante uma vez por semana, mas é um trabalho que vocês passam a semana inteira produzindo, porque não é tão fácil e vocês têm que saber o que é que está em pauta, o que deve ser julgado, o que tem que ser feito, assim, a publicidade, para que as pessoas venham assistir às sessões. Enfim, fale um pouco desse trabalho. Então, durante as sessões, como você já disse, ocorrem todas as quintas-feiras. Na realidade, pelo regimento interno, é das 9 às 13, mas pode ser prorrogada caso haja necessidade de esgotar a pauta. Certo? E após a sessão, a gente vai para o nosso setor e aí é que tem a organização. Realmente, durante a sessão são publicados alguns processos. Então, a gente solicita assinatura, confere as decisões, solicita as assinaturas para publicar no diário. E depois que esses processos são publicados, a gente dá um andamento processual, encaminha para a coordenadoria jurídica analisar aquelas decisões, porque muitas vezes algumas decisões têm recursos. Então, tem toda essa análise também. Após a sessão, a gente tem que elaborar a pauta da sessão seguinte, que é a organização dos processos que vão poder ser julgados. Tem que analisar se aquele processo é realmente de competência do Pleno ou se é de competência da Câmara. Então, assim, toda essa organização tem com base, principalmente, o regimento interno do Tribunal de Contas. Também a gente faz uma exposição de tudo o que aconteceu durante aquela reunião, que a gente chama da ata da sessão plenária, que lá está exposto os participantes, quais processos foram julgados, os que foram adiados, os que permanecem em pauta, também os retirados. Se algum conselheiro não pôde julgar porque é impedido. Então, tudo o que acontece na sessão está registrado em ata. Então, na ata, a gente sempre sai depois da reunião dos conselheiros, depois do pleno. Isso. E aí, vocês já fazem a partir dali da próxima sessão, não é isso? Isso, quem tiver curiosidade e por acaso não puder assistir a sessão, você pode ler a ata e saber ali, tanto aquela parte que eu comentei com você de comunicações e proposituras, que são registrados os aniversários, os falecimentos, algum acontecimento de muita relevância, como também os julgamentos. E assim, eu estou insistindo muito nos julgamentos, porque realmente é o que mais ocorre, mas a competência do Pleno é ainda maior. O Pleno também acontece uma sessão especial do Pleno, no caso de posse de novo conselheiro, ou então posse da nova mesa diretora. Posse do Ministério Público Especial de Contas? Isso, é uma sessão especial do Pleno, que todos os conselheiros titulares, os substitutos também participam, uma solenidade especial, né? Mas no caso a eleição da mesa diretora também é em uma sessão plenária. Perfeitamente. Depois que acontece, normalmente a cada 2 anos, né? Que acontece a eleição. Isso. Perfeitamente. Então, são várias atribuições e a gente já viu como é o trabalho aqui das sessões e o que faz a secretária do Pleno com a sua equipe que está ali para assessorá-la e, claro, assistir, né, às sessões, que é importante. Inclusive, os funcionários também, eu tenho visto sempre participando, assistindo, é importante. Fora isso, tem mais alguma das atribuições que você queira citar, que você acha importante, que as pessoas conheçam nesse trabalho como secretária
do Pleno? Então, eu acho que as principais atribuições eu já dei uma exposição geral, né? Espero que o pessoal se interesse até acompanhar mais. Mas, assim, como esse trabalho que eu falei de bastidores, como você comentou, que ter uma equipe é fundamental. Eu estou com uma equipe muito boa, eles me ajudam bastante, assim, a gente vai se ajudando, né, a organizar, porque tem que estar entrando em contato com os gabinetes de forma recorrente, né? Então, assim, a gente tem contato com o tribunal quase todo, praticamente, porque, certo, né, perfeito. São todos os conselheiros que estão lá. Então, a gente entra, liga para uma assessoria, liga para outra, tira dúvidas. Todas essas análises são feitas conjuntamente pela equipe, tanto os despachos, tem a questão dos sorteios também, que nada mais é, por exemplo, um conselheiro foi distribuído aquele processo para um conselheiro, só que ele não pode, por algum motivo, ele não pode julgar aquele processo, que ele é impedido, né? Então, o sorteio também é realizado na sessão plenária. A gente faz esse sorteio para redistribuir e ter um novo relator, né? E depois ainda confere, né? Para ver se realmente pode atender naquele que foi sorteado. São muitos detalhes que precisam de bastante atenção, né? Porque como envolve os gestores, a gente tem que ter toda a atenção, principalmente nessa publicidade, prazos, temos prazos para publicar a pauta, né? Outro detalhe importante são os prazos, né? Então é muito importante, um trabalho com muitos detalhes, que você tem que prestar muita atenção, estar sempre atenta, mas você tem feito isso com muito sucesso, né? E muita competência, é o que a gente aproveita aqui nesse momento para desejar a você mais sucesso, que você continue assim, sempre atenta aos detalhes que são importantíssimos. E dizer a você, se você tiver alguma coisa a acrescentar, fique à vontade. A gente já está feliz e satisfeito assim, com a sua boa explanação sobre as atribuições do Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Sergipe. Já convida aos nossos ouvintes para assistir, né, essa entrevista, para ficar sabendo mais sobre o Pleno e para as próximas que aí virão, mostrando todas as atribuições, o que fazem os funcionários, como é que funciona o Tribunal de Contas do Estado do Sergipe. Muito obrigada e muito mais sucesso para você. Eu que agradeço, Sakuntala, muito obrigada. E assim, quero te parabenizar justamente por essa iniciativa. Eu acho que vai ser muito bom trazer a público todas as atribuições de cada setor especificamente. É importante que a gente conheça, né, o que faz cada setor para entender o funcionamento geral do tribunal. E convidar o pessoal a assistir às sessões plenárias, a acompanhar mais, porque é de grande aprendizado para todo mundo. Beleza. Muito obrigada.